como a sociologia pode nos ajudar a enfrentar a crise global, ou como a sociologia pode nos ajudar a viver. Numa sociedade onde os indivíduos se isolam uns dos outros, cada um buscando a sua realização, buscando a sua emancipação, buscando a sua autodeterminação, como reconstruir uma ordem social? Através da linguagem, nós construímos versões a respeito do que o mundo é, versões de mundo. Vamos ter que tratar de questões que têm a ver com a sobrevivência da humanidade, questões de guerra e de paz. Sociologia é para dar vazão a essa curiosidade humana sobre as aflições do mundo, né? Reconhecê-las, né? E ensinar a todos que aquelas aflições não são fatalidades, né? Ou condenações dos deuses em relação aos mortais, né? São coisas que nós criamos, nós produzimos e, portanto, podemos mudar. A política é uma das atividades humanas, é um dos resultados do engenho humano, é um dos resultados da capacidade humana de colocar coisas no mundo. Este mundo, portanto, é uma das muitas formas possíveis da história. Nós não podemos aboli-lo, fazer de conta que ele não existe. A comunicação na vida cotidiana é também o que permite a coordenação das ações. Falando, podemos coordenar as nossas ações. Graças à comunicação, também temos uma reprodução do mundo da vida. A cultura, a solidariedade, a socialização, tudo isso passa pela linguagem, pela ação comunicativa. Só que na modernidade, o que vamos ter a emergência de sistemas, subsistemas que vão emergir do mundo da vida, mas que vão se transformar em sistemas autônomos. Claro, a emergência do mercado, antes disso, a emergência do Estado. Os mercados sempre existiram, mas nunca ninguém havia concebido a ideia de que os mercados deveriam regular a sociedade inteira. Porque a experiência da humanidade até então era o contrário. Mercados existiam, eram regulados pela sociedade. Por quê? Porque o homem não é um animal propenso à troca. O homem é um animal que fala, no sentido aristotélico, um animal que teme a Deus, animal que tem família, várias coisas. E num dado momento ele é desinserido num dado momento dessas visões tradicionais e é apresentado como sujeito, né, voltado para a troca, voltado para o mercado. O que o Estado moderno quer? Quer exatamente o quê? Rotina, previsibilidade, obediência à lei, disciplina. Quer que nós aceitemos relações muito maiores do que aquelas de amizade, muito mais amplas, não é? Muito mais formais, portanto, muito mais racionais, não é? Que nós temos que obedecer à lei, pagar os nossos impostos, não é? Temos que ser disciplinados. Então, o que o capitalismo fez? Aproximou continentes, aproximou populações, criou uma história única para a humanidade, revolucionou toda a nossa capacidade profissional, nós podemos produzir muito mais do que antes, nós podemos ser muito mais livres, etc, etc, etc. Reduziu tudo ao chamado cash nexus, ou seja, relação mercantil, relação de dinheiro. Define o homem como um animal dotado dessa potência aquisitiva, acumuladora fundamental, e proporciona pela primeira vez na história da humanidade a experiência de uma sociedade que não tem limites, que não tem fronteiras, que não tem finitude, né?
Ela é crescimento constante, aceleração constante. Abundância, produtividade, desenvolvimento tecnológico, divisão do trabalho crescente. Todas aquelas ilusões que nós tínhamos a respeito dos espíritos, a respeito de Deus, a respeito da religião, a respeito da nossa fraternidade, tudo isso foi posto abaixo e os homens foram colocados frente a frente como eles são. Aquilo que antes se designava com a palavra genérica homem, passamos a designar agora com a ideia mais, digamos assim, mais sensível, mais tangível de indivíduos. Um mundo habitado por uma coleção imensa de seres. Um dos autores humanistas responsáveis por essa revolução chamou-se Pico della Mirandola e escreveu um livro muito interessante no século XV chamado Oração da Dignidade. Ele diz uma coisa mais ou menos assim: Deus teria dito para Adão assim, Adão, eu pus você no mundo sem atribuir a você qualquer finalidade, qualquer traço particular. As outras criaturas, todas elas estão submetidas às leis naturais que eu prescrevi. Você, não, você eu criei e não fiz nenhum tipo de prescrição. Para que você, como soberano livre, como livre artífice, possa escolher, de acordo com o seu próprio juízo autônomo, o que lhe for mais adequado, o que melhor lhe convier. Quer dizer, essa narrativa é uma narrativa espantosa, que desaparece a culpa, desaparece o pecado original, desaparece o temor. Ao invés do Deus onipotente, onisciente, onipresente, etc., nós temos um Deus agora que tira férias e deixa às criaturas que ele pôs no mundo o trabalho de fabricar todas as coisas, inclusive a história. A passagem de uma sociedade tradicional para a moderna, ela é sentida como uma perda por muita gente e, simultaneamente, ela é visualizada por outros como uma emancipação, uma libertação. A nação, ela é uma nação, por quê? Porque ela é uma associação de pessoas que têm ou a mesma língua, ou a mesma história e os mesmos objetivos. Ou seja, um conjunto de pessoas que compartilham uma narrativa histórica e objetivos de desenvolvimento material de todos e da liberdade de todos. Quer dizer, a ideia de nação é uma criação para impedir que aqueles indivíduos atomizados ficassem sem referência. Então, a nação dá sentido à vida das pessoas. A guerra, inclusive, é um elemento crucial para você criar essa solidariedade interna. Você cria essa sensação de comunidade e cancela um pouco aquilo que o capitalismo produz, que é essa dissociação, esse isolamento entre as pessoas. O desenvolvimento maior disso se deu depois, no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, com a assunção, com a criação dos chamados direitos sociais, e com a ideia do pleno emprego, que é o tema da social-democracia, que é, tipicamente, o resultado de uma reflexão feita sobre as catástrofes anteriores. Quais foram as catástrofes? A crise de 29, que foi uma crise parecida com essa que nós tivemos, e a Segunda Guerra Mundial. Então surge a social-democracia, que é exatamente o quê? É quando você estende a todos um seguro contra os riscos e a incerteza de uma sociedade capitalista. Temos três jogadores globais. Podemos dizer que temos o capitalismo com as corporações transnacionais, temos os movimentos sociais e a sociedade civil global, e temos também o Estado. O capitalismo, o que ele quer? Exatamente uma associação entre o capitalismo, os mercados e o Estado. Precisamente o capitalismo quis.
ou quer utilizar o Estado, na verdade, precisamente para reforçar o mercado. O que temos que pensar é exatamente uma nova aliança, uma aliança entre o Estado e os movimentos sociais. Do ponto de vista da imaginação revolucionária, né, que foi e é uma imaginação muito presente ao longo de todo o século XX, né, eu diria que, de fato, foram derrotas profundas, né? Ou seja, tudo que se imaginou do ponto de vista de transformações radicais da vida social, de uma nova configuração existencial mais rica, mais solidária, né, mais justa, eu acho que isso foi perdido, né? Ou pelo menos assim é apresentado. A ideia de globalização, que é uma ideia que está presente no nosso vocabulário já há muito tempo, não só a ideia, mas a experiência, né? O fato de que nos deslocamos pelo planeta e vemos os mesmos anúncios, né? Os mesmos ícones, os mesmos símbolos, né? Então, qualquer lugar que a gente vai, África, Ásia, norte da Europa, Patagônia, existe uma gramática de símbolos que parece se apresentar em todos os lugares, dando a sensação de que, na verdade, a despeito das distâncias, do tamanho, né, o tamanho do mundo, quer dizer, nós, na verdade, estaríamos vivendo uma experiência, no final do século XX e início do século XXI, de homogeneização, estaremos ficando todos muito parecidos. A nossa imaginação pública ela ficou tão amesquinhada, né? Os lugares de encontro e de interação se tornaram tão poucos que nós fomos ficando alimentados por nós mesmos, né? Então essa é uma circunstância que eu não acredito que seja irreversível. Pelo contrário, eu acho que essa dinâmica de ampliação do público, né, de ampliação da comunicação, a nossa imaginação voltada para essas interações, eu acho que pode reverter esse quadro. O que temos que fazer, acho, é uma boa análise, bastante rigorosa, bastante informada, precisamente de as sociedades contemporâneas em todas as dimensões. Dimensão econômica, dimensão científica, dimensão tecnológica, dimensão ecológica, dimensão subjetiva, realmente tratar e pensar, digamos, a sociedade a todos os níveis, e não numa perspectiva multidimensional. É difícil, mas a globalização é exatamente isso. Abrir as perspectivas e também abrir, digamos, o olhar para outras regiões, outras culturas, outras civilizações. A natureza, tal como nós a concebemos até então, está sendo substituída, a ideia de natureza perdeu o seu vigor. Então, não tem natureza com aquele sentido, como se fosse uma fonte de vida. Não. O que nós temos? Ecossistemas. A natureza passa a se chamar ecossistemas, que nós temos que controlar o equilíbrio dela. Mas ela, por si própria, já não é mais um território autônomo diante do homem. Claro que você tem a natureza, se você considerar o universo, tudo bem, nós ainda precisamos de ir muito longe. Quando você tem um acidente atômico, uma usina atômica, aquilo afeta, não é só aquele país, afeta tudo. A questão do meio ambiente é uma questão que pode ser tratada ao nível nacional apenas? Não é. Então, ou seja, várias questões
né, já fugiram da capacidade de manipulação, de determinação do Estado-nação. Então, a pergunta é, quem vai cuidar disso? A questão central é o desenvolvimento durável, sustentável. Tudo bem, mas durante quanto tempo este desenvolvimento sustentável é sustentável? Essa é a grande questão. Quantos séculos temos para continuar? 1 século, 2, 3, 4? Essas questões são questões centrais que temos que tratar e temos que tratar de uma maneira responsável, mas também com urgência. Biotecnologias que também, pela primeira vez, podemos intervir, transformar os genes, digamos, a base material do processo de humanização. Isso também é bastante perigoso, porque o problema não é a ciência, o problema é a conjunção com o capitalismo. Precisamente todas essas transformações que são feitas, mas por causa de lucro. Ou nós insistimos no tema dos direitos, os direitos civis, que são os direitos de liberdade, os direitos políticos, que são os direitos de participação, e os direitos sociais. Né? Nós temos que insistir nesses temas para que mesmo esta pulverização e fragmentação das identidades não resulte em perda para a liberdade, em perda democrática. Uma outra ala vai dizer o seguinte, não, nós temos que insistir não nessas coisas muito racionais. Nós temos que insistir e reconstruir valores e sustentar a democracia com base nos afetos. Infelizmente, este pulo, este salto dialético, fechamos os olhos e tudo vai mudar, não funciona. Temos que, precisamente porque temos uma utopia, precisamos de ser realistas. A capacidade de invenção dos seres humanos, de modo algum, ela pode ser cancelada por qualquer experimento social. A humanidade experimentou regimes políticos extremamente asfixiantes, certo? Quer dizer, que pretendiam organizar a vida política a partir de uma vontade, de uma verdade, de uma lei, de uma teoria, de uma ciência, de um vocabulário. Certo? E essas formas foram todas elas vencidas, né, pela capacidade de ressignificar, né, de subverter símbolos, de imaginar formas de organização da vida social. Uma sociedade decente é aquela que dá garantias de proteção constitucional, legal, à expressão das minorias. Né? É um argumento extremamente libertário. E o limite para isso, né, é a tolerância. Né? Quer dizer, nós não somos obrigados a tolerar os intolerantes. O limite é esse. Né? Então, aquela minoria cuja identidade implica, né, cuja identidade exige a destruição da versão de mundo que a acolhe como parte de si, essa, infelizmente, não pode fazer parte do jogo. Nenhuma versão de mundo, né, ela tem legitimidade para determinar que uma outra versão de mundo ela é errada do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista da verdade. O ensinamento aqui é de como uma atividade da consciência, né, ela muda a sua vida, né, e para sempre. E ela pode ser extensiva, porque na medida em que você muda a sua consciência do mundo, como nós somos atores da interação, né, todas as suas interações sociais serão alteradas também. Eu acho que a sociologia ajuda a viver. Ela não ajuda só a pensar a crise, né? Ela ajuda a estabelecer uma agenda nova para a vida.